E olha só, os Estados Unidos está propondo mais uma tarifa de 12,5%, não só ao Brasil, mas para vários outros países por trabalho forçado. Na verdade, é porque o Brasil não está tomando medidas para impedir a importação de bens fabricados com trabalho forçado. Ou seja, os Estados Unidos não está dizendo que o Brasil tem trabalho forçado, os Estados Unidos está dizendo que o Brasil importa bens de países que fazem trabalho forçado. E que países fazem trabalho forçado? Particularmente a China e países do Sudeste Asiático. Ou seja, essa briga do Trump aqui é contra a China. Ele está dizendo que o Brasil não está tomando cuidado para não importar bens de trabalho forçado da China. Essa briga é com a China. E aí lembra que o Lula estava todo feliz e satisfeito, dizendo que não, se os Estados Unidos querem botar tarifa, a gente vai fazer negócio com a China, né? Repara que isso é um problema, tá? A China de fato compra muita coisa do Brasil, mas diferente dos Estados Unidos que compra coisas caras, a China só compra insumo, meu amigo, não compra nada caro, não compra produto industrializado, não. Os Estados Unidos compra, né? Compra aviões brasileiros, compra peças brasileiras, motores brasileiros. A China não, só compra soja, carne, minério, só compra insumo. É o pior dos mundos, né? É exatamente aquilo que a gente não quer ser. Um país exportador de insumos para a China, é isso que a gente é. Exportador de insumo. Para os Estados Unidos, não, a gente já consegue vender coisas mais caras, né? Mas um dos casos que ele acusa diretamente aqui, ele diz que o Brasil tem trabalho forçado no mercado de carne. Olha só. E aí, olha só a consequência disso para o Brasil, tá? Não apenas os Estados Unidos não podem comprar carne do Brasil porque agora entra nessa proibição de compra de trabalho forçado, como os outros países que comprarem carne do Brasil vão ter essa tarifa mais alta porque o Brasil tem trabalho forçado. Entendeu? A proibição é de países que importam coisas que sejam produzidas com trabalho forçado. E se o Brasil, ele cita especificamente a produção de carne no Brasil, é feita com trabalho forçado, então não apenas o Brasil vai ser punido nos Estados Unidos, inclusive com a proibição de compra de carne, como os outros países que não queiram a tarifa americana vão ter que parar de comprar carne do Brasil por esse mesmo motivo, porque o Brasil não garante que não há produção de trabalho, com trabalho forçado na produção de carne, né? Então é duplamente problema para o Brasil. Ele cita vários países, cita Bruma, Malawi, o Brasil e a China e vários outros países também, tá? Então é uma coisa que não é muito boa não. Mais uma vez, essa taxa não está valendo, não é que o Trump tenha imposto um tarifaço novo ao Brasil não, tá? Isso é uma taxa que foi proposta pelo STR, além daquela taxa de ontem de 25%. Lembra que ontem o STR apontou que devido à censura do Alexandre de Moraes ilegal, a uma série de problemas com pirataria, a problemas com desmatamento da Amazônia, a falha no combate à corrupção, ele propôs uma taxa de 25%. Essa taxa foi proposta. Tem um mês agora para negociação e daqui a um mês o Trump vai decidir o que entra em vigor ou não. Tanto dessa taxa de 12%, 12,5%, quanto 25%. Se o Trump quiser, bota as duas, então seria 37,5%, uma taxa bastante considerável para o Brasil aqui nessa história. Vamos entender esse caso direitinho aqui e por que a gente está nessa roubada. Mais uma vez, a gente está nessa roubada porque o pinguço corrupto está querendo mais comércio com a China. Nossa relação com a China é muito estratégica. E olha só, eu sou a favor de comprar as coisas da China, não acho que tenha que ter essa limitação, não. Livre comércio é livre comércio mesmo. Agora, a verdade é que tem que lembrar que o comércio nosso com a China não é tão favorável a gente assim, não, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Lula Analógico, Flávio Digital, ginecologista da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá. Isso aqui é outra coisa, além daquela tarifa proposta também, tá? Não está valendo ainda a tarifa de 25%, como a gente falou, ela foi proposta pelo STR, né, pelo Escritório de Comércio americano. Essa aqui é exclusiva para o Brasil, de 25%, devido à falha no combate à corrupção, ao desmatamento e à questão da censura feita pelo Alexandre de Moraes, né? Eles mencionam também a questão de pirataria, PIX, mas isso é o menor dos problemas nessa coisa. O grande problema que os Estados Unidos apontaram é:
censura do Alexandre de Moraes, desmatamento e falha no combate à corrupção. Nesses 3 pontos eu concordo com os Estados Unidos 100%. De fato, o governo Lula é uma bosta nesse aspecto, né? Então, esses 25% aqui é só para o Brasil. Além disso, teve vários países em que os Estados Unidos propôs mais essa taxa de 12,5%. Nenhuma das duas está confirmada ainda. Todas as duas vai ter agora um mês de negociação e o Trump vai decidir lá em julho se realmente coloca essas tarifas ou não. Ele pode colocar em julho, ele pode colocar depois, ele pode colocar uma, não colocar a outra, ele pode colocar as duas. O Brasil, nesse caso, ficaria com 37,5% de tarifas em um monte de coisas, né? Então, da mesma forma que a gente viu no caso do Brasil, é importante a gente ler o relatório. Está aqui o relatório. O STR, que é o Escritório de Comércio americano, encontrou e propõe ações na seção 60 sessões 301 relativas a falhas em tomar ações contra comércio com bens de trabalho forçado. Então aqui, ó, aqui está mais uma vez, esse site aqui tem o resumo da coisa, e aqui tem o relatório completo sobre todos os países. Então tá todos os países aqui, ó. Algéria, Angola, Argentina, Austrália, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camboja, Canadá, enfim, um monte de outros países aqui, um total de 60 países que entrariam essas tarifas aqui, tá? E Inglaterra, Suíça, enfim. Enquanto essa taxa aqui é exclusiva do Brasil, de 25%, essa outra aqui de 12,5% é para todos esses países que estão aqui. E aqui ele explica exatamente, olha só o que ele está dizendo aqui em detalhes da coisa, tá? Por quase 100 anos, os Estados Unidos proibiu a importação de bens produzidos com trabalho forçado na seção 307 do Ato de Tarifa de 1930. Então, em 1930, os Estados Unidos fez uma lei que proibia a importação de qualquer produto feito com trabalho forçado, né? Embora seja reconhecido universalmente que trabalho forçado é uma prática que não deveria ser tolerada, o uso de trabalho forçado em todo o mundo continua a persistir e aumentar em anos recentes. É importante notar que trabalho forçado não é o mesmo que trabalho escravo, tá? O que ele chama de trabalho forçado aqui, eu tenho meus questionamentos do ponto de vista da ética libertária, isso seria proibido ou não, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma coisa condenável, sem dúvida alguma, tá? Aqui, ó, a seção 307 do Ato de Tarifas de 1930 define trabalho forçado como todo trabalho ou serviço que é extraído de qualquer pessoa sob a ameaça de punição caso você não consiga performar e para a qual o trabalhador não se ofereça voluntariamente. Então, uma empresa ela pode sugerir um programa assim, ó, se você quiser participar do nosso programa aqui, se você produzir tantas metas de tantos produtos por dia, você vai ganhar um negócio. Se você não produzir, você vai ser punido. Mas tem que ser voluntário. Se a pessoa não quiser, ela continua trabalhando sem ser forçada aquilo ali, né? É lógico que se oferece um prêmio. Nesse caso de voluntariedade, você está oferecendo um prêmio para quem faz uma performance acima do normal. O que você não pode é oferecer uma punição para quem não conseguir atingir aquela meta. Se você não atingir a meta, você vai, sei lá, perder 50% do seu salário, ou vai ter que trabalhar hora extra, ou vai ter que ficar trabalhando mais tempo. Esse tipo de coisa é proibido por essa seção 307, é o que os americanos chamam de trabalho forçado. Não é trabalho escravo, é trabalho forçado, tá? A existência de trabalho forçado de bens importados em mercados em todo o mundo está gerando um sistema econômico que favorece o uso de trabalho forçado em alguns países. Ou seja, o que ele está criticando aqui? Principalmente a China. Porque a China tem realmente a liberdade econômica na China é tão grande, e eu falo para vocês isso, olha como é que a liberdade econômica é importante. Eu continuo achando que a grande vantagem de qualquer trabalhador, a grande arma que qualquer trabalhador tem é pedir demissão. Se estão te forçando isso daqui, meu amigo, pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Se tá ruim, vai trabalhar em outro lugar, né? Mas os Estados Unidos encaram isso como uma coisa ruim, tá? E mais do que isso, os Estados Unidos proíbe a importação de bens produzidos com trabalho forçado. Além disso, o que ele está falando aqui? Como outros países não estão proibindo esses bens feitos com trabalho forçado, isso gera uma desvantagem competitiva desses países com relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma fábrica que produz, digamos, motor elétrico.
Só que o motor elétrico contrata o rolimã, aquele rolamento, né, que é usado no motor. Né? Aí, de repente, compra esse rolamento da China, e a China usa trabalho forçado para fazer o rolamento. O entendimento dos Estados Unidos é que esse motor brasileiro que usou um rolamento feito na China com trabalho forçado, mesmo que no Brasil não tenha trabalho forçado, você tem uma vantagem competitiva indevida nesse caso. Ou seja, o Brasil deveria também proibir a importação de coisas feitas com trabalho forçado. Tá? Eu não sei se tem leis brasileiras proibindo isso já, mas o que ele está dizendo aqui é que se tem lei, não está forçando o suficiente, não está garantindo o suficiente. Se não tem lei, está errado de não ter essa lei proibindo também a compra de produtos feitos por trabalho forçado. Em última análise, é isso que ele está dizendo. Ele está batendo na China. O problema do Trump é a China, a China e o Sudeste Asiático também. Tá no Sudeste Asiático, infelizmente, você tem ali Tailândia, Mianmar, Vietnã, tem uma série de países ali que meio que tem essas práticas mesmo de trabalho muito duro, né? Enfim, essa é a situação, tá? Comprometimento para proibir o trabalho forçado em importações nos Estados Unidos, México, Canadá e coisa e tal, isso já existe, já tem esse acordo, tá? Foram acordos recíprocos de comércio que refletem em aumento na vigilância desse tipo e reconhecimento dos efeitos adversos do trabalho forçado que devem ser verificados. Eliminar o trabalho forçado é um imperativo moral e econômico que deve prevalecer enquanto houver motivos para fazer isso, né? No dia 12 de março de 2026, o representante de comércio americano iniciou 60 investigações para determinar se existem ações políticas e práticas de várias economias para garantir isso daí, né? E chegou à conclusão de que não, que todos esses 60 países aqui ou não têm leis que proíbam a importação de bens de trabalho forçado, da China tipicamente, ou do Sudeste Asiático. É típico, tá? Eu não estou dizendo que é o único, não, tá? Inclusive, não estou dizendo que tudo na China tem trabalho forçado, não. Ou no Sudeste Asiático. Existem empresas legítimas no Sudeste Asiático, empresas legítimas na China. O que está dizendo aqui é que existem algumas que não são, e o Brasil não verifica esse tipo de coisa, né? O Brasil e mais uma caralhada de gente, né? Praticamente todo mundo aqui chegou no mesmo ponto, né? As 54 economias abaixo falharam em impor uma proibição legal na importação de bens que tenham trabalho forçado e garantir essa proibição. Aí tem um monte de países aqui, inclusive o Brasil está aqui. Segundo ele está dizendo, o Brasil não tem uma proibição legal na importação desses bens produzidos com trabalho forçado, né? As outras 6 economias falharam de efetivamente garantir que coisas compradas com trabalho forçado, proibidas, sejam feitas. Então entra Canadá, Equador, União Europeia, Indonésia, México, Paquistão e coisa e tal. Então, ou seja, esses outros aqui seriam, eles têm a lei que proíbe a compra de produtos de trabalho forçado, mas não estariam fazendo o suficiente para isso, né? Então, todas as economias investigadas falharam em impor uma proibição e não sei o que lá, né? Com base nisso, a gente decidiu que deve ser colocada essa nova taxa de 12,5% em todas as economias, né? Ele diz aqui também que a OSTR, né, o Escritório de Comércio Americano, entrou em contato e conversou de governo para governo com as seguintes economias, inclusive o Brasil aqui, mas todas elas falharam do mesmo jeito, né? E essas 33 economias aqui, as outras nem sequer responderam ao que o governo americano perguntou, né? Eles estão dizendo que os Estados Unidos têm uma lista de fabricantes mundiais que usam trabalho forçado e que identificou que esses países estão importando dessas empresas. Então tem produtos de agricultura, tem 20 empresas que estão nessa situação, que usam trabalho forçado, e o Brasil ou outros países estão importando dessas empresas. Produtos farmacêuticos de saúde e químicos, tem 9 empresas que os Estados Unidos entendem que tem trabalho forçado e que esses países continuam comprando, né? Roupa, sapato, esse tipo de coisa, 6 empresas, maquinário, né? Metais de base, enfim, tem um monte de coisa aqui, até indústria automotiva e aeroespacial, tem 4 indústrias que os Estados Unidos consideram que estão em falta com isso daí, né? Então ele começa aqui que ele junta os primeiros países que não têm lei sobre isso, e aí ele coloca tudo aqui, ó, falharam em colocar uma lei impedindo proibindo a importação de trabalho forçado, por coisas produzidas por trabalho forçado. Aí nos outros países que tem essa lei
mas que segundo ele não está sendo feita da forma adequada, ele entra em mais detalhes aqui, ele fala sobre o Canadá, sobre o Equador, a União Europeia e coisa e tal, a Indonésia, o México, enfim, ele fala sobre detalhes nisso daqui, né? Ele traz também alguns casos de estudo para exemplificar o caso, né? O tabaco comprado de Malawi, aí fala aqui como é que é prejudicial e coisa e tal, arroz de Burma, e, enfim, alguns casos que ele cita aqui de problemáticos, né? Bife do Brasil, olha a coisa. É bem documentado que existe trabalho forçado usado na produção de gado no Brasil. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos exportam grandes volumes de bife. Olha só o problema aqui, hein? Olha o problema para o Brasil aqui, hein? Por quê? Porque ele está dizendo não apenas que o Brasil está usando o trabalho forçado, como ele está dizendo que os outros países que compram carne do Brasil estão falhando em atender aos requisitos contra trabalho forçado. Não pode comprar bife do Brasil, não pode comprar carne do Brasil, porque tem trabalho forçado no Brasil na produção agropecuária, tá? Então, ele está dizendo aqui, tá? Eu não sei dessa história, não. Eu não trabalho nessa área de agropecuária, de produção de gado, mas aqui está colocando aqui, ó, e está dizendo aqui o quanto de aumento de exportação de carne do Brasil cresceu e não sei o que lá. E esse é o ponto aqui, ó, exportação de carne do Brasil para a China. Ou seja, se a China quiser se livrar da taxa americana, vai ter que parar de comprar carne do Brasil. Entendeu a profundidade desse problema aqui? Entendeu o que está sendo acusado nessa história aqui, né? Enquanto nem toda a importação de carne congelada do Brasil necessariamente é produzida com um trabalho forçado, a prevalência de trabalho forçado na produção de carne no Brasil sugere que pelo menos alguma importação da China está sendo produzida em parte com trabalho forçado. A falha da China em impor e efetivamente garantir que há uma proibição de compra de trabalho forçado do Brasil, de carne de trabalho forçado do Brasil, é um problema. Isso gera uma desvantagem competitiva para... Ih, rapaz, Wesley Batista tá fudido, cara. O Trump tá querendo comer o cu do Wesley Batista. É isso que tá acontecendo. É por isso que o Lula foi lá tentar conversar com o Trump e agora aí deu tudo errado, né? Enfim, essa é a história. E, como eu falei para vocês, o Lula tá todo feliz com a China aqui, né? Nossa relação é muito estratégica com a China e coisa e tal. Só que agora o Trump está botando tarifa na China e no Brasil pelo mesmo motivo. A China porque compra coisas de trabalho forçado do Brasil, o Brasil porque compra coisas de trabalho forçado na China, né? E é lógico, o Lula pode virar e pode falar assim, mas a gente não vai vender então para os Estados Unidos, vamos vender para a China para resolver o problema. E eu já falei para vocês, não é bem assim não. Os Estados Unidos compram coisas caras, compram produtos acabados do Brasil. A China, meu amigo, a China compra só indústria básica, só insumo básico, né? Isso é muito ruim para a indústria brasileira, para a economia brasileira, né? A gente assinou um acordo com a União Europeia. Curiosamente, a União Europeia também está se recusando a comprar carne do Brasil, né? Com outras alegações, mas talvez já pensando nesse tipo de problema, né? Ou seja, isso aqui pode dar um checkmate nos irmãos Batista muito forte aqui, tá? E o Brasil continua nessa história de ficar do lado errado da história, né? Aqui tá o Irã dizendo que o Cristo Redentor tá atacando a Estátua da Liberdade, vai ganhar da Estátua da Liberdade, coisa e tal. Eu não sei não, tá? O pessoal do Irã, primeiro que não entende nada de cristianismo, né? E segundo que eles estão todos ferrados porque arrumaram uma briga com os Estados Unidos. Eu não sei se é uma coisa boa pra gente arrumar briga com os Estados Unidos, não, tá? Não acho que os Estados Unidos vai atacar o Brasil militarmente, não tem porquê. O caso no Irã é muito mais sério. Lá eles têm questão de fazer bomba atômica e coisa e tal, que a gente não tem esse problema aqui. Ninguém fala em fazer bomba atômica no Brasil, é uma idiotice sem sentido. Não faria sentido nenhum fazer bomba atômica no Brasil, né? Mas não é só questão militar, é questão comercial, né? Fazer negócio com os Estados Unidos é uma coisa muito boa. Os Estados Unidos têm uma riqueza muito grande, né? Enfim, o Globo está falando aqui, por que agora, investida contra o Brasil e dezenas de países, o governo Trump corre contra o tempo? O Globo está falando aqui que é porque a Suprema Corte derrubou aquelas tarifas que o Trump tinha colocado no início do ano, no início do governo dele, e agora ele está correndo contra o tempo para colocar tarifa de novo em todo mundo e não sei o que lá. E no final das contas foi a derrota na Suprema Corte, coisa e tal. Pode até ser que seja por essa estratégia do Trump, mas a verdade é que não muda muita coisa. E como eu falei, agora que está baseada na seção 301, dificilmente a Suprema Corte vai derrubar essas tarifas, tá?
E agora o Trump vai poder punir esses países todos com muito mais tranquilidade. Isso não vai ser derrubado, isso é um problema enorme para o Brasil no final das contas. O Lula consegue resolver isso? Não, o Lula não consegue resolver isso. O Lula é amigo da China, o Lula é amigo do Irã, o Lula é amigo de todo mundo errado nesse mundo, né? O Lula ama um ditador, então o Lula não consegue resolver isso. O Flávio talvez consiga. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.